esse é um evento, um encontro, né? Não chega a ser um evento, é um encontro que faz parte de um caminho que está só começando no departamento. Que é um caminho que envolve a criação do núcleo de tecnologia do departamento, né? E é a chegada do Marcelo, né, ao programa de pós-graduação e ao departamento. Né? Marcelo trabalha diretamente com tecnologia de uma forma diferente, por exemplo, da qual eu sempre fiz. Né? Marcelo mete mais a mão, né, na programação, na ciência de dados. Então, esse é um caminho. A gente já tem feito uma série de oficinas, para quem já participou de algumas oficinas, a gente até está no meio de uma oficina, tentando acabar. A gente está tendo alguns percalços que são naturais da criação desse novo ambiente, que é um novo ambiente para o departamento, né, que é ligado à tecnologia, que trabalha essa relação entre comunicação e tecnologia. E não só na política, né, Cláudia? Não só na política. Cláudia tem tido reuniões também com o Marcelo, Tati também. Calhou, quer dizer, é claro que no ambiente de eleições, aí a política vem com toda a força, né? Toda essa discussão de fake news, desinformação, anúncios, né? Então vem com toda a força a questão política e o momento eleitoral, né? Inclusive do ponto de vista da defesa da democracia, né? Boa parte, Marcelo e minha equipe toda, eu falei que eu perdi minha equipe toda trabalhou defendendo a democracia em ciência de dados nessas eleições, né? Inclusive com o trabalho do Marcelo ajudando nesse processo, né? Vivian, que está aqui, Vivian, trabalhou no observatório e trabalhou nesse projeto. Enfim, é um projeto que eles preferem deixar quietos, né? Mas, enfim, houve um projeto que está meio anônimo, né? Eles estão fazendo uma discussão sobre isso, mas houve esse projeto que fez uma série de trabalhos, né, nesse sentido da defesa da democracia. Então, nesse ambiente eleitoral, né, a questão da defesa da democracia, do ambiente eleitoral, claro, acaba ganhando uma notoriedade, mas o núcleo de tecnologia, o projeto do núcleo de tecnologia é ir além da política, né? Ser um laboratório de ciência de dados e programação dentro do departamento de comunicação com relação às diversas áreas da comunicação, né? O audiovisual, a cultura, enfim, jornalismo também. Então, esse é, digamos assim, é um encontro que está numa fase inicial de implementação desse núcleo de tecnologia, junto com as oficinas que a gente tem feito, né, compõe essa fase inicial da implementação do núcleo de tecnologia. E aí, claro, foi com muita alegria que a gente conseguiu 6 bolsas de iniciação científica, 7 bolsas de iniciação científica, né, especificamente para o trabalho, né, do observatório. Agradecer toda a equipe dos estudantes, né, eles que vão apresentar, não somos nem nós, né, eles que vão apresentar os resultados. Foi uma experiência muito legal, encontros semanais ao longo de meses, né, com uma fase de formação, depois uma fase de operação, de operacionalidade, e a fase de prática mesmo, de colocar os dados na rua, né, repercutiu bem, chegou à imprensa, a grande imprensa brasileira, e agora estão aqui mostrando os resultados. Quer dizer, todo um processo que, no final, se concretizou, né? Isso é o mais legal dessa história toda. Tá? Mas eu acho que, para falar mais do projeto, eu vou chamar o Marcelo. O Observatório das Eleições foi a primeira iniciativa que a gente teve de desenvolver um núcleo de tecnologia com foco em atividades extracurriculares, para criar inteligência e criar produção de conhecimento na universidade que vá além dos muros da universidade, certo? Então, provavelmente no final das eleições vocês viram muitos anúncios no YouTube chegando a vocês quando vocês estavam assistindo vídeo, qualquer tipo de música. O foco do nosso observatório é criar inteligência digital para compreender e analisar quais foram as iniciativas de impulsionamento político, ou seja, aquelas de propaganda política digital, seja nas plataformas do Facebook, da Meta, Facebook e Instagram, seja nas plataformas do Google, no YouTube e no Google.
certo? Então, a gente desenvolveu durante todo o ano, a gente teve a primeira reunião lá em março, se eu não me engano, a gente trabalhou semanalmente durante todos esses meses para criar procedimentos metodológicos, técnicos e práticos de construção de relatórios. Então, o que a gente vai apresentar de resultados foram as produções que os estudantes fizeram. Eu e Arthur, a gente ia guiando, coordenando o trabalho, mas toda a produção foi feita por estudantes. Então, um observatório que tinha um foco também em pesquisa, também em extensão, mas fundamentalmente em capacitar o ensino, certo? Então, formar estudantes que consigam pensar a inteligência digital e pensar a publicidade digital e tentar demonstrar o que foi a propaganda político-eleitoral no ano de 2022. Só alguns dados para a gente ter uma certa dimensão do que a gente está falando. Terminou a eleição, então a gente tem dados fechados. Nesse ano de 2022, propaganda política eleitoral digital, certo? Não aquela televisão, só Facebook, Instagram, YouTube e Google. Teve um investimento de 365 milhões de reais. 365 milhões de reais. A maior parte foi no Facebook, nas plataformas da Meta, Facebook e Instagram, com 194 milhões, e outros 125 milhões investidos em YouTube e Google. A gente tinha uma certa aposta que isso seria um grande tom das eleições de 2022, e só para comparar com a eleição de 2018, a eleição presidencial passada, de 4 anos atrás, os valores são mais de 3 vezes assim. Então foram 99 milhões gastos ali em 2018. Então tem uma tendência realmente de crescimento do investimento em digital. E diferente da propaganda televisiva, da propaganda que às vezes a gente vê, a orgânica na página dos candidatos, o digital tem uma particularidade que muitas vezes a gente não consegue identificar, a gente não consegue muitas vezes monitorar, não tem um raio-x. Então, o nosso foco era tentar identificar qual era a vinculação, ou seja, qual era a conexão entre democracia e o funcionamento político eleitoral nessa eleição de 2022. Então, esse foi o foco do nosso observatório, com esses dados que são bastante significativos e mostram uma certa transformação na propaganda política eleitoral, que ela sai de um centralismo muito grande da televisão e das plataformas digitais enquanto posts orgânicos para essa autorização de impulsionamento. Isso faz com que o dinheiro, o recurso, o capital econômico tenha ainda mais impacto nos resultados e na democracia brasileira. Porque, fundamentalmente, quem investe mais, quem despeja mais dinheiro em alcançar pessoas, consegue ter mais visibilidade, potencialmente desequilibrando a disputa político-eleitoral. Certo? Então, o nosso observatório foi focado fundamentalmente nisso, em funcionamento político nas plataformas do Google e nas plataformas da Meta. Ok? Então, eu vou convidar os alunos para fazerem a apresentação dos resultados. Danilo, Marina, João Pedro, Luiz Felipe, Luiz Ramalho, Maria Eduarda e Sofia Oliveira. Eles vão fazer uma apresentação de em torno de 15 minutos dos resultados de cada equipe. Eles foram divididos em eixos. Então, foram grupos de trabalho que fizeram análises sobre a campanha presidencial, sobre a campanha do governo no Rio de Janeiro, sobre a campanha do Senado Federal no Rio de Janeiro e a campanha de deputados, tanto federais quanto estaduais no Rio de Janeiro. E, em seguida, eu vou convidar o Guilherme também para fazer um comentário e começar a nossa discussão. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Danilo Akio. Eu vou começar, eu e o Luiz, a gente investigou os gastos dos presidentes, dos presidenciáveis, no caso, e... Pode passar. Vou começar falando aqui do primeiro turno, tá? Primeiro do Ciro Gomes. Aqui antes tá a tabela com os candidatos, os gastos, ordenado em ordem decrescente, e a quantidade de anúncios correspondente aos gastos. A gente analisou, aqui eu vou apresentar sobretudo o investimento no Google e YouTube, tá bom? Do período de 15 de agosto a 2 de outubro, com uma exceção, que é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes foi o candidato que começou a gastar mais cedo, entre março e junho. Gastou pouco, mas gastou, antes de todos os outros. Ele intensificou os gastos na última semana da campanha e, indo para a Tebet ela gastou pouco, ela demorou para crescer, tanto nas redes sociais quanto nas pesquisas, mas no final, mesmo tendo gastado menos que o Ciro, aqui gastou menos, o Ciro gastou 3,4 milhões, ela gastou 1,3 milhões, ela terminou a corrida em terceiro lugar, na frente do Ciro Gomes. É difícil a gente não falar do Lula e do Bolsonaro, são os destaques, né, os dois que mais gastaram, foram os protagonistas das eleições, tanto no primeiro quanto no segundo turno. O Lula, no primeiro turno, foi o que mais gastou 7,2 milhões a mais que o Bolsonaro.
E aí daqui a pouquinho o Luiz vai comentar em relação ao segundo turno, tá? E só para pontuar, talvez o Marcelo, o Arthur, o Guilherme comentem mais a respeito disso, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, no primeiro turno, descumpriram, bem na última semana, uma lei eleitoral que proíbe, no caso, explicitamente o impulsionamento de peças publicitárias de ataque explícito, de um candidato ao outro. Bolsonaro e Lula impulsionaram peças de ataque explícito. E isso descumpre a lei eleitoral. No segundo turno, o jogo virou. A gente pode ver aqui, ó. Esse é o gráfico dos gastos do Bolsonaro e esse são os gastos do Lula. Se a gente for ver, o Danilo mostrou, né, que começou em agosto a campanha. Aqui é o Bolsonaro. Ele investe pouco, de agosto, chegou setembro, e o pico de gastos dele é em outubro. Então, o Bolsonaro ele foi o candidato que mais gastou às vésperas da eleição. Enquanto o Lula, que é esse gráfico aqui, que eu estou cobrindo a coração, ele gasta com regularidade, de agosto, aí chegou setembro, o pico, e veio outubro com menos gastos. Então, se o Lula gastou 12 milhões de reais no primeiro turno e o Bolsonaro 4,5 milhões, no segundo turno o Bolsonaro superou o Lula em 12,3 milhões de reais. Isso fez com que, no final das contas, o Bolsonaro fosse o presidenciável que mais gastou. Então, ele gastou aproximadamente 28,6 milhões no Google. Então, naquela última semana, que todo mundo recebia anúncio do Bolsonaro no YouTube, foi por isso. Porque chegou o caminhão de dinheiro na campanha, né, das doações dos empresários, das pessoas físicas, e deu o dinheiro e ele superou o Lula. Então, o Bolsonaro finalizou a campanha investindo 28,6 milhões de reais no Google e o Lula 22,7 milhões. Um outro ponto importante é o investimento no Sudeste. O Sudeste é um eleitorado caro, né? Para eleição, normalmente, é onde define. E 50%, aproximadamente 50% de todo o valor gasto pelos presidenciáveis foi nessa região. Então, aproximadamente 23 milhões de reais. E outro ponto importante é a meta também. A meta ele teve menos investimento, então o Bolsonaro investiu em média 2,6 milhões de reais e o Lula 1 milhão. Então, acho que o principal é essa curva. Enquanto o Lula ele foi o que mais gastou no primeiro turno, o Bolsonaro superou de lavada no segundo. E nas campanhas, né, para Senado e governo, foi muito interessante, foi realmente o que chamou a nossa atenção, foram principalmente as estratégias que cada campanha usou e que muitas vezes elas combinaram, né, e muitas vezes também elas divergiram. Então, logo no início, a gente tem o Siciliano, né, que é o candidato do PT, e o Molon disputando esse apoio do Lula. Então, não vai dar pra ver aqui, mas isso é uma foto do Molon e ele tá com óculos que, enfim, que é a imagem do Lula. E só nessa foto, enfim, era só essa foto, não tinha, né, o nome dele nem nada. Ele gastou mais ou menos, assim, sei lá, R$1.000 para impulsionar essa publicação. Então, isso, enfim, é uma coisa muito legal, assim, das campanhas digitais. E aí a gente vê também o Siciliano, que ele impulsionou centenas de vídeos e fotos, que é passando essa imagem como o único senador, né, que era apoiado pelo Lula. Enquanto a Clarissa Garotinho, ela se ligou ao Bolsonaro e o Romário ficou mais, enfim, justamente por estar em primeiro nas intenções de voto, ele não vinculou a ninguém, assim. E aí outra coisa muito interessante que aconteceu, que foi já no final, logo nas vésperas da eleição, foi a divulgação de pesquisas pelos candidatos. Então tem o Molon ali, com a pesquisa do Atlas, mostrando que ele estava em empate técnico com o Romário, o que também aconteceu com o André Siciliano, ali em cima, e a Clarissa Garotinho com essa pesquisa, que era da Prefab, mostrando que ela está em segundo lugar. Tudo bem que a pesquisa da Prefab tinha como quadro de clientes o PSL e tal. E aí outra questão da estratégia da campanha foi nas segmentações, né? Que você consegue delimitar o público ou os locais. Então, logo no início das campanhas eleitorais, o Molon, ele visando, né, essa compra de ingressos que poderia ser para um show tanto virtual
ponto presencial que acontecia no Circo Voador, com enfim, a apresentação do Caetano Veloso, enfim, vários outros artistas. Ele escolheu segmentar as publicações dele, que eram mais ou menos essas assim, mostrando Caetano Veloso, o horário do show e tal, para os bairros mais ricos do Rio de Janeiro. Então tem ali Barra da Tijuca, Copacabana, Lagoa, Botafogo, Gávea. Enfim, é justamente uma estratégia para tentar, né, arrecadar mais dinheiro, assim. E outra coisa interessante também da segmentação foi que, num quadro geral, a Clarissa Garotinho e o Romário, né, que se unem mais nesse viés político, eles incluíam nos interesses, dá pra ver aqui, não sei se dá pra ler direito, mas é pastor, Deus, igreja e família, segurança pública, defesa pessoal, né? Então é bem se ligando às pautas dos candidatos, enquanto essas mesmas pautas aparecem no Molon e no Andraciliano, como eles excluiriam essas publicações de aparecerem, né, para as pessoas que curtiriam as páginas, assim. Então é bem interessante pensar, mas no que a gente pensou foi realmente assim as estratégias que você usa nas mídias digitais. Bom, gente, falando um pouco de governo, uma das coisas muito interessantes que nós vimos desde o início das nossas pesquisas foi que o Marcelo Freixo, no início, foi responsável por mais de 1/3 de todo o impulsionamento dos posts no Rio de Janeiro, no Google, no YouTube, mas também na plataforma do Meta, que é o Facebook e o Instagram. Outra coisa também muito interessante que esse quadro, no final da campanha, virou, porque o Rodrigo Neves, que não era um candidato que investia tanto, passou a investir, e o Marcelo Freixo, que já investia nas redes antes mesmo da campanha eleitoral começar, passou a não investir tanto. Aqui tem um quadro no início da campanha, a quantidade que o Marcelo Freixo investia, do Cláudio Castro, do Rodrigo Neves e dos outros. Então dá pra ver que é uma diferença assim, bem significativa no começo da campanha, né? E aqui também tem relação ao decorrer da campanha e até o final, né? O Cláudio Castro, o Marcelo Freixo e o Rodrigo Neves. Outra coisa assim interessante, né, que eu já falei, né, do Rodrigo Neves, foi que ele começou a investir mais pro final da sua campanha. Só no final da sua campanha, nos últimos dias, foram mais de 10 mil em impulsionamento gasto. Então, isso é um valor bem significativo, indo na tendência contrária, né, porque ele não investia já desde o início. Ele passou, no final, a fazer um investimento muito maior. O Cláudio Castro também seguiu a mesma tendência do Rodrigo Neves e durante só as suas últimas semanas ele ficou focando muito mais em investimentos impulsionados, né? E era uma coisa assim que ficava bem visível, né? Porque a gente estava lá no YouTube vendo um vídeo qualquer e do nada vinha uma propaganda do Cláudio Castro e você ficava assim, meu Deus, por que isso está aparecendo para mim? E uma coisa também que o Cláudio Castro fez, ele o impulsionou dark posts contra o candidato Marcelo Freixo. Para quem não sabe, dark posts são aqueles posts que não são visíveis na timeline, mas que podem aparecer para as outras pessoas. Nós agora vamos apresentar as conclusões gerais para a eleição de deputado federal. Aqui, embora nos estudos a gente analisou outros candidatos, né, a deputado federal, nestes slides nós apresentamos apenas os estudos com relação aos investimentos sobre os deputados que foram eleitos. Então, de modo geral, né, o investimento total com relação aos candidatos eleitos a deputados federais pelo Rio de Janeiro foi de aproximadamente R$1 milhão. Foram cerca de 1.939 anúncios, com um total de 91,2 milhões de impressões. E o partido que mais gastou em publicidade foi o PSOL, seguido para o segundo lugar, não, foi o PCdoB em primeiro lugar, em segundo lugar vem o PSOL, e em terceiro lugar o PSD. O que a gente pode perceber é que o top 5 dos partidos que mais investiram e gastaram em publicidade digital foi partidos do centro ou centro-esquerda. Em quarto lugar temos o partido, por exemplo, da Solidariedade, e em quinto lugar temos o PT. O PL, né, embora seja o partido que mais elegeu candidatos a deputado federal pelo Rio de Janeiro, e também o partido que mais, né, recebeu votos, encontra-se na 6ª posição em gastos em publicidade. E, né, embora o PT não seja o
o top 3, né, do partido que mais investiu em publicidade, ele se apresenta, né, na primeira colocação com relação às impressões. Então, primeiro só apresentando aqui, porque, como a própria Luísa falou, o partido que mais investiu foi o PCdoB, e foi especificamente na candidatura da Jandira Fegali. Foi deputada eleita, ela foi eleita com 86 mil votos, isso, 84 mil votos, e foi 192 mil de investimento em 102 anúncios, e ela conquistou 9 milhões e 150 mil impressões. Engajamento na plataforma Meta. A gente está falando exclusivamente da Meta porque foi em deputados. Isso, comentário curtido. A Jandira foi basicamente a candidata que mais teve investimento, bem como o partido do PCdoB. O diferencial da estratégia da candidata, da campanha da candidata, foi segmentação demográfica e por temas de interesse. O que a gente achou muito curioso, porque tinha preferência por fãs de artistas da MPB, como tem aqui Chico Buarque, Marisa Monte, Nando Reis, Thiago York, Caetano Veloso e Anitta, que não se encaixa, né, no MPB, e exclusão de admiradores de questões militares e seguidores de apresentadores da SBT. Então tem ficção científica militar, que era um fator de exclusão para essa segmentação, história militar também, e excluindo pessoas que curtissem tanto Ratinho quanto Danilo Gentili. E também, questão demográfica, foram universidades públicas do Rio de Janeiro que foram incluídas, que foram a UF, a UFRJ e a UERJ. Eu vou falar dos candidatos, né, a deputado federal, que surfaram na onda de se promover politicamente em cima do feriado de 7 de setembro. Então, aqui temos os candidatos Carlos Jordi e o deputado Gurgel. Ele bota o nome dele como deputado Gurgel, então eu vou aqui falar deputado Gurgel, mas ele definitivamente não se reelegeu. Ele se reelegeu. Então, o deputado Gurgel, após o feriado de 7 de setembro, ele impulsionou 7 propagandas, né? Ao todo, foram gastos com ela R$ 1.300. Os temas das propagandas eram fotos, vídeos e discursos feitos por ele e pelo Bolsonaro no feriado de 7 de setembro. Já o Carlos Jordi, ele impulsionou 2 peças publicitárias, uma convocando para o ato e uma após o ato, exaltando o sucesso, né, do ato de 7 de setembro e promovendo a sua candidatura, e foi gasto ao todo R$ 800 nas 2 peças. As palavras-chave, né, mencionadas no anúncio de ambos foram povo, pleno desenvolvimento, liberdade, democracia e manifestações em ruas. E a gente percebeu que ao longo da campanha eleitoral, esses foram os 2 candidatos que mais usaram o nome do Bolsonaro para se elegerem, né, para fazerem propagandas, não só impulsionadas, mas também propagandas que a gente diz que são as propagandas orgânicas, né? Esses foram alguns resultados que a gente conseguiu identificar da eleição. São resultados importantes, por exemplo, que muitas das vezes aqueles valores de investimento em propaganda do 7 de setembro podem não ser muito altos, mas é relevante porque o contexto demonstra que essas plataformas digitais, elas lucram às vezes com o espalhamento de desinformação e às vezes com o ataque à própria instituição democrática e procedimentos e valores democráticos. Então é relevante demonstrar como essa questão de impulsionamento digital, muitas vezes, ela é um desafio enorme para o TSE, um desafio para a democracia brasileira, de como impor limites, de como impor um modelo de moderação para que a gente evite que isso seja utilizado para ataques frontais à democracia. Então, a gente viu uma eleição que ela foi extremamente desafiadora, extremamente polarizante, extremamente com resultado muito próximo, e identificar como as plataformas digitais e como o impulsionamento, ou seja, o uso de recurso econômico para ganhar visibilidade para as candidaturas, foi um fator-chave nessa disputa. Então, para comentar esses resultados, eu gostaria de chamar o jornalista Guilherme Amado, que prontamente se dispôs a participar do nosso evento. Guilherme Amado é prata da casa, colunista no Metrópolis e autor pela Companhia das Letras do excelente livro Sem Máscara, o Governo Bolsonaro e a Aposta pelo Caos, um relato extremamente importante para compreender o background, os bastidores do governo Bolsonaro durante a pandemia. E ele é formado aqui pela PUC-Rio e é John S. Knight
Journalism Fellow da Universidade de Stanford, onde estudou em colaboração entre jornalistas investigativos. Ele recebeu os prêmios ESSO, Tim Lopes e Comunix. É diretor da Abrage desde 2018. É um prazer muito grande participar e ver a criação de uma linha de pesquisa tão importante na PUC, né? E mostra como que o departamento está acompanhando as transformações necessárias, está acompanhando as transformações que estão acontecendo no ambiente de comunicação social, no jornalismo, e acho que fazer esse accountability dos gastos eleitorais, das estratégias eleitorais digitais é muito importante. Parabéns pelo trabalho. Eu fiquei impressionado com alguns pontos que eu queria citar aqui e também perguntar, né, para os alunos e professores que estudaram. Primeiro, sobre a campanha presidencial, vocês têm algum dado sobre segmentação do Lula e do Bolsonaro, né? Para quais públicos foram destinados? Se teve uma destinação por interesse, por exemplo? Porque eu percebi muito empiricamente, né, no segundo turno, quando teve aquele boom de anúncios do Bolsonaro, eu percebi muitas pessoas de esquerda recebendo vídeos do Bolsonaro. Eu mesmo, por exemplo, num vídeo do Lula, do canal do Lula, eu vi vídeo do Bolsonaro. Quer dizer, quando você clicava para ver um vídeo do Lula, você era impactado por um anúncio do Bolsonaro. Não sei se houve algum tipo de segmentação temática pela campanha do Bolsonaro, ou se ele estava anunciando para todo mundo, então, naturalmente, as pessoas que têm interesse no que o algoritmo tem como de esquerda também foram impactadas. Também me surpreendeu como que, no segundo turno, o Bolsonaro explode de visualizações. É claro que a gente não pode necessariamente atribuir isso à ótima performance que ele teve no segundo turno, mas é um ingrediente de reflexão, né? Porque o fato é que entre o primeiro e o segundo turno, o Bolsonaro apresentou um crescimento muito maior do que o do Lula. Ele conquista muito mais votos em relação ao que ele teve no primeiro turno do que o Lula. O Lula ampliou muito pouco. Venceu, mas ampliou muito pouco. E, coincidentemente, de novo, não dá para a gente garantir que foi isso, mas, coincidentemente, o Bolsonaro tem um gasto enorme de dinheiro em propaganda digital. E aí eu acho que é mais interessante ainda a gente ver se teve uma segmentação por interesse, porque poderíamos entender, por exemplo, se o Bolsonaro dirigiu anúncios para os indecisos, ou para os eleitores da Simone Tebet, ou eleitores do Ciro Gomes, né? Seria uma pergunta interessante. Eu também fiquei curioso de saber se há uma diferenciação, se vocês têm a diferenciação entre plataformas, né? O quanto foi gasto nas campanhas presidenciais em cada uma das plataformas. E isso acho que é um dado interessante até para a gente ver que importância eles dão para cada uma, né? A gente, por exemplo, viu no segundo turno o Lula com interesse muito grande no Facebook, né? O próprio André Janones, ele foi quem liderou essa entrada do Lula e o foco maior que a campanha do Lula teve no segundo turno no Facebook. Queria ver se isso refletiu também em anúncios. Queria falar umas coisas de Rio de Janeiro. Achei muito interessante essa escolha temática da Jandira Fegali, mas eu fico pensando como que isso, a longo prazo, né, não sei acho que no período eleitoral, dificilmente, se a Jandira Fegali impulsionar para quem segue o Danilo Gentili ou quem se interessa por história militar, ela vai conseguir converter
algum tipo de voto, né? Porque está num período que a pessoa já tem muito da opinião dela formada em relação a um candidato, principalmente quem provavelmente se interessa por Danilo Gentili, história militar, está um pouco mais à direita. Esse eleitorado deve ter uma opinião formada em relação aos Fegali já muito estabelecida. Mas a longo prazo, não seria interessante fazer o inverso, né? Você segmentar para perfis que você não tem boa penetração, como uma forma de se tornar conhecido, de mudar a opinião daquelas pessoas sobre você. Então, por exemplo, não seria interessante ao longo do governo Lula ele, do ponto de vista digital, ter uma comunicação muito dirigida a evangélicos, por exemplo? Seria uma forma de penetrar nesse grupo e tentar, no trabalho de longo prazo, mudar a opinião deles em relação ao Lula e ao PT. E fiquei curioso, achei interessante também você ver 2 candidatos a deputado federal que usaram muito o 7 de setembro, muito a imagem do Bolsonaro, né? No estudo de vocês citaram o Carlos Jordi e o outro, me fugiu o nome agora, que não foi eleito. Mas é interessante ver como, embora tenham usado muito, um foi eleito, o outro não. Isso também desmistifica um pouco uma ideia de que a gente tem da onipotência do digital, né? Não adianta também o digital não ter algum tipo de lastro na realidade. Não estou dizendo que o Carlos Jordi fez um mandato exitoso e com feitos de maneira que o credenciasse a ser reeleito. Não é isso necessariamente. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o Carlos Jordi ele é percebido por essas pessoas, para além do esforço digital que ele fez, como opção. E o outro que fez um esforço na mesma magnitude não conseguiu ser percebido assim. Isso acho que é um recado importante também para os candidatos, né? De que não é só uma questão digital. E a gente viu isso no caso do Freixo e do próprio Bolsonaro, né? Ainda que no caso do Bolsonaro, sempre a gente tem que lembrar, e eu venho falando isso muito quando a gente fala dos resultados dessas eleições, é claro que o Lula ganhou, mas 2.200.000 votos é muito pouco, né? É muito pouco. Então, não dá para a gente desconsiderar o caminhão de votos, a excelente performance que o Bolsonaro teve, né? Então, também, certamente, o digital o ajudou nisso, a ter essa performance tão boa. Em relação à segmentação, que o Guilherme perguntou, pelo que eu e o Danilo a gente observou, qualquer coisa você acrescenta que eu falo, existiu pouca segmentação estratégica. Assim, a gente viu, como a gente falou, o Sudeste era a preferência para as 2 campanhas, e teve um momento, logo no primeiro turno, que o Lula mandava para mulheres. O Bolsonaro mandava para todo mundo, não tinha tanta segmentação. O Lula também tentou para o público jovem gamer, né? Mas justamente, pelo menos no primeiro turno, que a gente ficou bem atento em relação a isso, não era uma estratégia bem delimitada, né? Eram tentativas. As mulheres, sim. E em relação à questão dos gastos na Meta, é uma dificuldade, porque o Google é bem mais transparente, é bem mais fácil a gente... porque no Google você tem a opção de separar por data, né? Então a gente pega quanto que gastou no primeiro turno, né? O período de campanha, 15 de agosto a 2 de outubro. Os gastos estão muito fáceis lá. Muito mais transparente, né? Agora a Meta não. A Meta te dá acesso a dados de 30 dias atrás, 90 dias atrás. Então foi mais complicado. A gente tem, sim, números em relação aos gastos. Você até comentou, né? Os 2 juntos gastaram, Lula e Bolsonaro, no total uns 5 milhões, mais ou menos. Né? 2, quase 4. E a gente tem outros dados também da Tebet, do Ciro, que a gente escreveu nos relatórios. Mas em relação a ter os números bonitinhos assim do primeiro e do segundo turno, a gente não tem, justamente por essa dificuldade da biblioteca, da falta de transparência da biblioteca do Facebook. Ela está ajudando a gente. Ela achou aqui agora, mexendo no Google, que o Bolsonaro ele tentou estratégias diferentes no segundo turno. No primeiro, mas assim, o Bolsonaro meio que mandou para todo mundo, porque
Chegou no segundo turno, eu vi até mais anúncio do Bolsonaro que do Lula. E no primeiro vinha só Lula, pra mim. Fica na meta. Em relação à meta, aqui como a gente achou. Ele tentou torcedores do Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo, Flamengo RJ, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Pedagogia, assim, fala qualquer coisa. Pedagogo, PC Gamer, Medicina, Faculdade de Medicina, Enfermagem e Saúde, Conselho Internacional de Enfermeiros e Enfermagem. Isso na meta no final das contas, né? Mas eu acho que a segmentação ela foi muito mais forte em candidatos que não no nível nacional, né? No nível estadual, que isso faz mais diferença no final das contas. Teve alguns pontos muito interessantes dessa eleição, outros um tanto quanto frustrantes, assim. Comparando plataformas, sem dúvida foi a eleição do YouTube. A proporção de gasto para o YouTube, isso do ponto de vista presidencial, e aí é importante. Do ponto de vista presidencial, a maior parte dos gastos, diria 90% dos gastos, foi no YouTube. O Lula gastou 25 milhões... O Lula gastou 22 milhões no Google e YouTube, e o Bolsonaro gastou 27 milhões. Ao passo que o gasto dos dois do Facebook foi algo em torno de 2 milhões, mais ou menos, para cada. Então, assim, realmente foi uma eleição muito, muito focada em investimento no YouTube, e muitas vezes com foco em reaproveitar ou fazer alguns clipes de propaganda televisiva e circular ou recircular esse conteúdo no YouTube. Ao passo que não foi tanto uma eleição de segmentação, por algumas limitações. Então é difícil você falar com o eleitor do Ciro, falar com o eleitor da Tebet, falar com o eleitor indeciso, muitas vezes, porque o Facebook e o YouTube eles retiram segmentações de dados sensíveis. Esses dados de religião, de raça, de interesse político são dados extremamente sensíveis e privados que as plataformas elas retiram enquanto possibilidade de direcionamento durante a política, a campanha eleitoral. Então, por isso que eles tentam fazer aproximações. Então, você tenta falar com um eleitor mais ou menos de centro, centro-direita, direita, você coloca uma segmentação por Danilo Gentili, muitas vezes. Porque você não consegue colocar a segmentação lá direita, conservador, reacionário. A mesma coisa, por exemplo, você tentar falar com um eleitor, digamos, a pessoa que gosta do homicida. Você tem ali uma aproximação que talvez seja um gosto mais próximo de esquerda. Então, muitas vezes, os gostos e fatores de cultura, de consumo, eles foram aproximados enquanto estratégias de direcionamento. Então, não foi uma estratégia com grandes focos em direcionamento. Muito embora isso tivesse algumas aproximações também georreferenciadas. Então, eu poderia, por exemplo, escolher uma cidade que a Tebet foi muito bem e que o Lula tem um potencial de crescimento e direcionar essa estratégia naquela cidade. Eu fiz um estudo, por exemplo, que todo o cinturão ali de São Paulo, região metropolitana, era uma região que Lula poderia ter um potencial de crescimento, porque ia bem, a Tebet também ia bem, ela ia acima da média nacional. Então, escolher cidades, muitas vezes, funcionava melhor do que escolher temáticas. Isso mostra, do meu ponto de vista, um potencial de crescimento e um certo mercado para a inteligência digital, inteligência de segmentação política ou segmentação durante campanhas eleitorais, o que é um ponto também bem interessante. Então, assim, essa coisa de indecisos foi algo que ficou um pouco a ver. De fato, assim, a visualização do Bolsonaro ela é muito menos dependente do impulsionamento do que foi a do Lula. Muito embora tivesse aquele caminhão de dinheiro, a gente visse propaganda o tempo inteiro do Bolsonaro, existe, de fato, uma organização muito bem feita, um ecossistema de comunicação de extrema-direita, que ele é multiplataforma e ele funciona também no orgânico. Então, assim, essa foi uma virada de chave importante em relação à de 2018, porque na eleição de 2018 os bolsonaristas eles tinham quase um orgulho em dizer foi uma campanha muito barata, foi uma campanha que a gente investiu pouco dinheiro, foi uma campanha que teve os marqueteiros do Jair. Em 2022, certamente não foi isso. Certamente houve um investimento muito grande, e aí quando a gente compara os dados de primeiro e segundo turno, a gente vê, por exemplo, que a campanha do Bolsonaro teve 10 milhões no primeiro turno de gasto, mas teve mais de 69 milhões de doação e uma proporção muito, muito além do que foram as doações de pessoas, de PF, de pessoas físicas para o Lula. Então você vê que houve de fato uma organização ali e um investimento de grandes empresários, de pessoas de ramos evangélicos, até o interesse, essa estratégia de falar com enfermeiros foi uma polêmica que houve ali no segundo turno, de tentar falar com flamenguistas, que foi uma tentativa de alguns canais do Flamengo de falar sobre política. Então é uma tentativa ali deles, de fato, impulsionar e tentar fazer essa virada de voto no digital. Mas certamente não é isso necessariamente que explica a visibilidade do Bolsonaro. Já questões assim, sobre
Jandira e a formação de público, eu concordo inteiramente com o Guilherme. De fato, muitas das vezes, a estratégia ali, ela vai entre você falar com o indeciso e a dificuldade de você conseguir direcionar esse conteúdo para indecisos, muito embora não seja impossível, e falar com a sua velha bolha, falar para convertidos. Então, o impulsionamento, ele não é somente negativo, ele tem um ponto positivo, tem um ponto potencial que ele é até bom para a democracia quando você consegue encontrar um público, falar para pessoas que são receptivas da sua mensagem e também ativar públicos potenciais, pessoas que eventualmente não conheçam a candidatura e podem conhecer pautas, porque você consegue identificar esse público-chave, esse público-alvo. Então, a Jandira faz essas estratégias de retirar um público, digamos, que possa ser de direita, de extrema-direita, mostra uma tentativa de otimizar o gasto. E a Jandira foi um dos cases que a gente viu de melhor uso, seja de impulsionamento, seja de estratégia, por ter uma equipe há muito tempo e fazer digital muito bem há muito tempo. Tem um bom caso da esquerda utilizando também esse tipo de estratégia. E o 7 de setembro é interessante porque a gente imaginou que isso seria mais utilizado, um gasto maior de impulsionamento, mas a gente viu que é uma estratégia muito clara de mensurar e de agir taticamente. Em alguns tipos de ação tinha investimento, outros tipos de ação eles eram mais orgânicos. Então, o 7 de setembro foi algo que ficou muito no radar, tanto do TSE quanto das próprias candidaturas, de tentar entrar com ação e pedir a retirada de conteúdo, porque campanha negativa, propaganda de ataque, ela é ilegal, certo? Muito embora os candidatos tivessem feito, ela é legal. Então, você não pode investir recurso para atacar, para denegrir, para difamar o seu oponente. Em tese, ou pela lei, são só propostas, então são só discursos propositivos, construtivos. Mas ainda assim isso é feito. Então, a gente viu que o investimento ele é pouco, porque muitas das vezes esse tipo de estratégia ela passa por um outro percurso, que muitas vezes não demanda necessariamente um investimento. Oi, Guilherme. Então, você tinha falado que tinha apontado essas duas diferenças entre os dois candidatos bolsonaristas, que um tinha se elegido e o outro não. E aí, existe uma clara diferença entre as duas campanhas, né? O Carlos Jordi, que foi o que se elegeu, ele impulsionava muita propaganda atacando o Partido dos Trabalhadores e o Lula, né? E são propagandas bem agressivas, né? Uma delas tem o título assim: 4 anos de mandato, Carlos Jordi nunca teve medo de dizer a verdade sobre o PT e o Lula. Ele também vinculava bastante a figura dele ao Eduardo Bolsonaro. E ele também trazia muitos discursos dele na Câmara dos Deputados, né? Eram discursos bem agressivos e bem fortes. Ele também vinculava bastante a figura dele ao José Aldo, né? Aquele lutador. Convocava também para passeatas. Já o deputado Gurgel, né? Que foi o que não se elegeu, ele tinha Ele impulsionava propagandas muito mais brandas, né? Eram propagandas mais com fotos dele e o Bolsonaro. Tem até uma charge dele, tipo, da Turma da Mônica, e é um patinho, tipo, 22. Então, acho que é muito uma análise de discurso de como esses dois deputados usavam, né, a figura do Bolsonaro e o que o eleitorado do Bolsonaro queria assistir e ver e consumir mesmo. Então, acho que é isso. A maneira de como os dois deputados usavam o discurso bolsonarista a favor deles e o que os bolsonaristas queriam consumir enquanto conteúdo e quem eles queriam que representasse ele. Agora, vocês veem como tem camadas inesgotáveis para vocês seguirem estudando aí, né? E a gente procurar entender o que está funcionando, não está funcionando e como que eles estão trabalhando. E acho que vai ser interessante ver essas variações daqui até as próximas eleições, né, tanto municipais quanto nacionais, agora que inverteu e que o bolsonarismo não está mais no poder e sim o Lula, né, essas narrativas, esses gastos vão mudar. Os deputados do PL vão estar com muito mais dinheiro para gastar, provavelmente, né, porque o PL vai ficar com uma pequena fortuna do fundo partidário. Então, muito provavelmente esses gastos vão aumentar muito nas próximas eleições. Os gastos dos deputados bolsonaristas, dos candidatos bolsonaristas.
E a gente... E do PT vai ficar mais ou menos no mesmo patamar, né? A menos que tenha uma mudança muito grande de doações de pessoas físicas, mas em relação ao fundo partidário não vai mudar tanto. E, enfim, obrigado pelo convite, pelas explicações. É muito prazeroso ter aprendido com vocês. Parabéns aos alunos e aos professores.